Bom dia, amados. Alegria nós estarmos juntos nessa manhã, dia 10 de maio de 2020, às 10 horas. Estamos iniciando o estudo da EBD, aqui da Primeira Igreja Batista de Cardoso. Temos o privilégio de estarmos juntos para mais uma manhã exaltar a Deus, uma manhã especial. Eu estou com a irmã Marlene, minhas sobrinhas, Ana Laura e Ana Luísa. Alegria que elas estejam conosco na nossa casa por uns dias. Bom também estarmos entrando em contato com os irmãos para participarmos desse culto especial dessa manhã. Nós temos a alegria de hoje ser um dia tão especial. Maná, irmã Carla, Deus te abençoe, Ana Laura, que já entrou. Estamos iniciando então esse culto especial, onde nós vamos falar sobre o estudo 6 da lição, sobre a vida de Paulo. Nós vamos falar sobre culpado ou inocente, a doutrina da justificação. Mas antes gostaria de trazer para o coração de toda a mamãe que está nos ouvindo, primeiro, parabéns por esse dia tão especial. O momento não é um momento bom, é um momento difícil. Nós estamos cerceados de nosso direito de ir e vir, nosso direito de participar de um culto na igreja, de estar num ambiente onde tem aglomerações. Temos que evitar muitas pessoas na nossa casa, porque nós temos visto nesses últimos dias os resultados têm sido fatídicos, né? Muitas pessoas em óbito no Brasil. O número de ontem ultrapassou 700 óbitos no nosso país. Quando nós fazemos a comparação desse número com o número per capita, o número é muito baixo, é um dos números mais baixos do mundo. Na quinta-feira nós vamos trazer um estudo especial só sobre esse assunto. Irmã Jéssica, Deus te abençoe, seja bem-vindo, irmã Ionaira, bom estarmos juntos. Só falando sobre o coronavírus, algumas informações claras, aquilo que nós, com o nosso conhecimento e as informações que temos, vamos passar para os irmãos. Quinta-feira, às 19 horas, não marque nada na sua agenda, participe conosco. E hoje, lembrando do Dia das Mães, eu gostaria de trazer um versículo bíblico. À noite nós vamos falar exclusivamente para a mamãe, a toda mamãe que nos ouve. Mas, Salmos 1, versículo 3, o salmista está falando sobre os justos. E eu vou trazer esse versículo para todas as mamães. Diz assim o texto: ele é como a árvore plantada junto às correntes de água. Eu gostaria de trazer aqui ela, a mamãe, é como uma árvore plantada junto às correntes de águas, de que no devido tempo dá o seu fruto. Essa é a mamãe, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ela faz, tudo quanto a mamãe faz, será bem sucedido. Amém? Que Deus abençoe a mamãe, abençoe todas as mamães desse nosso país, desse nosso mundo, especialmente da nossa cidade. Olhe pelas mamães da nossa igreja, abençoe cada uma que tem a alegria de ter o seu filho, a sua filha, para poder receber um abraço. É bom demais ter mamãe, eu tenho mamãe, e isso é muito gostoso. Mais tarde vou lá, não vou poder dar um abraço físico, mas um abraço em estado de espírito, de alegria. Ela acabou de entrar agora, e Deus abençoe mamãe, e abençoe a sua vida, mulher valorosa, mulher de Deus. Tudo quanto ela fizer será bem sucedido. E essa corrente de água aqui é firmada em Deus. Que Deus, então, abençoe. Irmão Estevam, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Alegria estarmos juntos nessa manhã. Amados, o estudo que nós vamos fazer hoje sobre a vida do apóstolo Paulo fala culpado ou inocente. É a doutrina da justificação. Então vamos abrir a Bíblia. Você que está entrando agora, abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3, versos 21 até o verso 24. Verso 21 até o 24. Romanos 3, 21 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. É o texto básico para o estudo de hoje. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mano Simar, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Diz assim, olha, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela fé e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há
distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Que Deus, então, abençoe essa lição, abençoe esse estudo. Feche os seus olhos. Vamos pedir a direção do Espírito Santo para interpretarmos a palavra. Senhor, te agradecemos por que estamos iniciando esse estudo 6. Pedimos ao Senhor que nos dê toda a intrepidez necessária para falar a tua palavra e esse estudo seja, Senhor, entranhado em nossa mente, em nosso conhecimento. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amados, o apóstolo Paulo, pregando aos romanos, escrevendo aos romanos, ele deixa-nos essa carta maravilhosa que vai contrapor uma grande doutrina que havia da época da igreja reinante, que era o catolicismo romano, em que acreditava-se em salvação pela indulgência, salvação pela obra, salvação pela igreja, no sentido de sacerdócio, e a igreja em si, as regras e tradições da igreja. Mas quando ele começou a ler a Bíblia, o Martinho Lutero, ele começou a entender que havia uma dificuldade para compreender a salvação desta forma quando ele chegava num texto como esse de Romanos, que o apóstolo Paulo escreveu. E aí tivemos então a reforma protestante, e aí nós temos hoje esse entendimento de que, primeiro, pela graça de Deus, que nos amou, nos salvou e deu a vida por nós, por todos nós. Então, se você se sente um pecador, sem merecimento de perdão, não fique em dúvida quanto a isso, porque Jesus morreu por você, assim como por mim, e por melhor que seja um pecador, aquela pessoa mais cuidadosa, mais zelosa, ele também merecia o inferno, mas não tem por causa da graça de Jesus. E aí vem o segundo passo, que é a nossa fé. Precisamos, irmãos, crer em Jesus, e o texto diz isso. Precisamos entregar nossa vida a Deus. E aí nós vamos então falar sobre isso hoje, a doutrina da justificação. Nós somos culpados ou somos inocentes? Wilson, seja bem-vindo, Deus te abençoe, já eu acho que a segunda ou terceira vez que está conosco, uma alegria estarmos juntos. Diz assim a introdução: a doutrina da justificação da fé, pela fé, marcou a vida de Lutero e acabou por produzir a reforma protestante, mas não foi criada por ele, é bíblico. Então nós temos que, de começo de entendimento, precisamos interpretar que Lutero não inventou nada. Não pensem, irmãos, Mateus Nogueira, meu filho, Deus te abençoe, meu filhote de pastor, bom estarmos juntos nessa manhã. Quando nós então vemos que Lutero foi aquele que levantou o baluarte da reforma protestante, ele não estava inventando nada novo. Lutero não inventou uma nova doutrina, uma nova visão de enxergar. Lutero voltou à raiz bíblica. Pegou a Bíblia, interpretou-a de acordo com ela, como ela está dizendo, o contexto, o texto, fez a hermenêutica do texto, falou assim, não pode, não é do jeito que nós estamos vivendo hoje. Não se baseia apenas em Romanos. O Lutero não se baseou só nisso, que foi o texto que trouxe luz ao angustiado coração do monge. Lutero era um monge. E irmã Lucineide Alves, seja bem-vindo, irmã Lucineide, lá da igreja Valão dos Pires, Deus te abençoe, vamos estarmos juntos nessa manhã. Romanos 1, 16, 17 vai dizer assim, o texto que Lutero, então, começou a se incomodar por estar seguindo aquela visão. Marcilei, seja bem-vindo, bom ver e ouvir a irmã aqui conosco, que alegria. Diz assim, então, versos 16 e 17, Lutero, irmãos, quando viu esse texto, ficou incomodado. Pois, Romanos 1, 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando Lutero, então, leu esse texto, ele começou a se condoer, a se incomodar, falou assim, para aí, tem alguma coisa que não está certa, porque eu não estou vivendo pela fé, eu não estou entendendo dessa forma.
a igreja e a doutrina que eu estou seguindo não está fazendo dessa forma. E aí então tem a reforma protestante. Amados, é possível ver em Romanos 3, 21 a 24 e mais outros textos que Paulo já a expressara na sinagoga de Antioquia, lá em Atos 13, 39 também, essa visão. Atos 13, 39, o apóstolo Paulo também já estava expressando essa visão. Se precisava ter fé para a salvação, se não adiantava nada que ele fizesse, indulgência nenhuma condição ia trazer para ele uma visão de reino e um entendimento de salvação pelo Espírito de Deus e pela graça de Deus do jeito que deveria ser. Cremos que a justificação, que podemos chamar também de absolvição, quando Jesus foi para a cruz, irmãos, ele justificou os nossos pecados, ele nos trouxe absolvição para nós, ele cooptou todos os nossos pecados na cruz por ele deixou-nos livre para a salvação, o que muitas vezes nós não entendemos, e aí vemos pessoas carregando o peso do pecado e morrem carregando esse peso. Há poucos dias atrás, agora vimos um homem, um ator conhecido, Flávio Migliaccio, excelente ator, diretor, autor, escritor, fez abrangeu várias áreas da cultura e da mídia e da TV, mas aquele homem, depois de 85 anos, se mata. E aí ele se mata e você vai conhecer um pouco sobre ele. Ele era ateu, ele não acreditava em Deus. Bruno Sinéia, seja bem-vindo, Deus te abençoe, parabéns pelo dia da mamãe de hoje, abençoe a sua família. Aquele homem não conhecia Deus, não acreditava em Deus, era um ateu. Aí você começa a entender, depois de 85 anos, fazendo tudo do seu jeito, da sua forma, aquele homem então chega na debilidade da idade, se revolta com a vida, como ele mesmo disse, e falou algumas palavras mais duras, e aí se mata. Vimos também o Lima Duarte falar também algumas, desculpa a palavra, asneiras. Depois de viver 90 anos, falar que o que não faz ele se matar, que ele não tem coragem. Mas ele gostou de aproveitar todos esses anos. Agora, ao invés de dar honra a quem o deu essa vida toda, ele faz um texto desse e o outro se mata. Sabe, amados, porque não conseguem entender que Jesus levou para a cruz todos os nossos pecados. Diferentemente da igreja de Roma, como diz o texto aqui, que afirma seu papel como ministrador da salvação, não é a igreja batista, não é a igreja católica, não é nenhuma igreja que vai ministrar salvação na vida de ninguém. Irmãos, nós, como primeira igreja batista de Cardoso Moreira, assim como outras igrejas, somos canal para ajudar com que as pessoas se acheguem mais a Jesus. Levamos a palavra, a semente santa, acolhemos as pessoas, e a igreja que não faz isso não está fazendo o que a Bíblia manda. E eu tenho certeza que os irmãos sabem disso, mas daí eu seja bem-vindo, Deus te abençoe. Sabe disso, a primeira igreja faz isso, porque nós temos a alegria de sermos crentes, de sermos servos do Senhor. E eu digo para os irmãos, hoje eu tenho um dia menos de vida do que ontem, e me alegro nisso porque vou morar com o Pai. Mas eu tenho que ter essa certeza, não por aquilo que eu faço, ou eu fiz, ou por aquilo que eu quero fazer, mas pelo que Jesus fez por mim na cruz. Precisamos, então, no início desse estudo, entender e crer que a justificação vem pela fé. Se você não tiver fé, se você não acreditar em Jesus, nada que você fizer vai tirar o peso da lei, o peso da idade, o peso da doença sobre você. Eu não sei se você já fez alguma visita a uma pessoa enferma, já viu que você chega às vezes para uma pessoa enferma, uma pessoa moribunda, realmente nos últimos dias de vida, ela percebe isso, e você também. Pastor Renato, seja bem-vindo, Deus te abençoe, alegria estarmos juntos. Quando você vê aquela pessoa naquela condição terminal, mas você não vê tristeza na pessoa, aí você fala assim, mas por quê? Começa a pensar, e a pessoa fala assim, Pastor Jales, ou fala com você, meu irmão, eu caminhei e combati o bom combate, e eu já sei que Deus, que Jesus me espera de braços abertos. Isso é a certeza
da sua salvação pela fé, porque Jesus já morreu por todos nós. O ponto 1 do estudo de hoje vai dizer assim: mas o que é justificação? O que é justificação? Na prática, vamos definir assim, os termos para evitar confusão. Começando pela semântica, pela palavra. A palavra justificação, isto é, a palavra obviamente diz assim, é o ato de justificar. Então, quando diz que Jesus fez a justificação por nosso pecado, ele foi lá e pagou por nosso pecado. Mas diz mais, o termo hebraico, tzadak, que significa tornar reto, cria uma dificuldade. Porque no grego vai dizer diferente. O grego vai dizer um dikaiô, que quer dizer o quê? Absolver. Absolver, declarar inocente. E o outro diz tornar reto. Mas interessante, irmãos, eu não sei se vocês já viram isso acontecer, mas isso acontece muitas vezes. Você pega, antigamente acontecia muito isso, você ia no mato, na floresta, numa mata, cortava um cipó, e aquele cipó tinha algumas torturas, você molhava o cipó e você colocava ele na linha mais reta e ia mexendo com ele para ele poder ficar numa posição melhor e perder aquela tortura. Sabe, amados, absolvição para o judeu, para a língua judaica, para o hebraico em si, é tornar reto. Foi o que Jesus fez por nós, nos tornou reto. E no grego vai dizer que é absolver. Absolver daquilo que nós merecíamos, mas ele vai pagar por nós. É declarar inocente. É falar assim, olha, ele deveria ir para a cruz, deveria ir para o inferno, deveria morrer e não ter salvação, mas eu vou torná-lo justo e inocente, eu vou morrer por ele. Foi o que Jesus fez por nós. Então, o termo justificação é o que Jesus fez por nós na cruz, na prática. É o ato de alguém se tornar reto diante de Deus, ser absolvido. A doutrina da justificação trata dessa questão como um pecador culpado diante de Deus e condenado por seus pecados, podendo ser declarado inocente. Como é que pode isso? Como é que alguém chega diante do juiz totalmente culpado, totalmente errado, sendo realmente aquele que cometeu aquele crime, e aí o juiz fala assim, não, mas eu vou te inocentar, porque você não merece, mas eu vou te dar a inocência. Isso não acontece na prática, pensando em lei do mundo. Mas Jesus fez isso por nós, porque Jesus nos ama para isso, nos amou para isso. Diz mais o texto. Tópico 1 ainda. Somos pecadores, Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem ninguém sem pecado. Não pense que você, por ser uma boa pessoa, por fazer boas obras, por ser um bom dizimista fiel, que você não é pecador. Você é pecador. Estamos condenados. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Imagina aí, Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Prazer estarmos juntos no IG. Quando nós vemos aqui, olha só, estamos condenados. O salário do pecado é a morte. Não tem conversa sobre isso. Não há negociação sobre isso. Você tem como o seu salário a morte. Por quê? Porque é um pecador. E continua dizendo, sabemos disso. Então, como obter a absolvição? Como ser perdoado? Já que nós sabemos o que é ser justificado, sabemos que nós somos pecadores, como é que nós vamos ser perdoados? A teologia, que teo é Deus, e logia estudo, estudo de Deus, vai nos ensinar um pouquinho. Vamos então entender, é o tópico 2 do estudo da EBD número 6, da nossa revista, sobre a vida de Paulo. Diz assim então, teologia não é para complicar, mas para esclarecer. Então esclarecemos o significado do conceito. Pela teologia, é o ato de Deus que redime os pecados de homens culpados e que os reputa retos. Amados, todos nós somos tortuosos, somos errados, mas a justificação de Jesus na cruz, a morte dele na cruz por nós, nos justificou, nos torna retos. Gratuitamente por sua graça, então não precisamos fazer nada. Mas precisamos de uma coisa, mediante a fé. Eu preciso ter fé, e a fé não pode ser em qualquer coisa. Engraçado que tem gente que tem fé numa árvore,
É o panteísmo. Tem gente que tem fé num carro, tem gente que tem fé numa montanha, esquecendo algumas coisas e lembrando aquele salmo maravilhoso. Olha, eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. Sabe, amados, os judeus e o povo, quando chegavam em Jerusalém, elevavam os olhos para o monte, muitos pensando assim: qual Deus que eu vou adorar hoje? Porque havia uma quantidade de Deus para se adorar. Eleva os meus olhos para o monte. E aí, só que ele falava assim: olha, o meu socorro, o salmista fala, porque ele conhecia Deus, não vem de todos os outros, mas vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa é a nossa crença, é a nossa fé. E diz mais o texto: gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo, a base, não de suas próprias obras, mas do representante obediente à lei, que derramou o seu sangue em favor dos mesmos homens, o Senhor Jesus, quem morreu por nós, sem merecermos, foi Jesus. Não há outro para nós entregarmos a nossa confiança, não há outro para nós entregarmos a nossa fé, não há outro para nós entregarmos a nossa vida. Confie em Jesus. E ainda continuando no tópico 2, o segundo texto, há uma comparação. O salário do trabalhador é um favor, não é um favor, mas dever, claro, irmãos. Quando alguém trabalha, e também a Bíblia diz, digno do seu salário ao trabalhador, claro que é. Isso vale para todos nós. Muitas pessoas usam isso para o termo pastor, e é claro que também é digno, nós não estamos falando isso, mas qualquer trabalhador, quando ele terminou o trabalho dele, ele quer receber. Na sexta-feira eu paguei o pedreiro na minha casa, e ontem paguei o ajudante. E quando for pagar, está aqui o seu salário. Conta e vê como é que está. Irmão Luiz Alberto, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Lúcia, bom estar conosco. Muito bom nessa manhã, ter tantas pessoas participando, é uma alegria ter vocês conosco. Amados, quando ele recebeu o seu salário, eu falei assim: está certinho? Ele falou: está certinho, pastor. Eu falei: então tá bom. Pastor Jonilson, Deus te abençoe. Irmão Adriano e Gino, bom estarmos juntos. Sabe, amados, o trabalhador, ele merece o seu salário, não é um favor que você faz pagar. Mas olha só, mas Deus nos justifica não pelo nosso mérito. Olha só, não pelo nosso mérito, mas se temos fé em Jesus. Nós precisamos, amados, entender que nós somos justificados por Jesus na cruz, mas não é por nosso mérito, é pela misericórdia dele. Diz mais: se temos fé em Jesus, podemos citar Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós temos fé, e a fé vai nos abençoar, nos cuidar, nos podar e tratar de nós. Que Deus possa nos abençoar. Caminhando para o final do ponto 2, diz assim, Romanos 5,18, fica bem claro que foi a obra de Jesus que se tornou o ato que nos justifica, ou seja, não foi por merecimento, não foi por nós mesmos, não foi porque alguém pagou e comprou por nós, a não ser Jesus com a sua vida. Ele vai dizer mais, olha, Cristo se tornou o ato que nos justifica, isto é, nos declara isento de culpa. Amados, nós não somos isentos de culpas, porque nós somos bons, nós somos isentos de culpa, porque Jesus pagou por nós todos os pecados na cruz. Ponto 3, um juiz, um tribunal e um réu. Interessante esse ponto, porque eu vou destacar cada um deles, mas quando a gente pensa no julgamento, é isso que acontece. Tem lá o juiz, tem o réu e nós temos o tribunal, o local onde nós vamos entrar. É claro que aí tem o advogado, tem promotor e aí tem outras coisas, mas o advogado de defesa, de acusação, mas a base é isso, um juiz, um tribunal e um réu. Com certeza nós somos réu, nós não somos juiz. E o tribunal é o físico, é o local físico. Mas olha só o que diz o texto. Ponto 3 do estudo da revista. Há um juiz, Gênesis 18, 25, vai falar sobre isso, Salmos 7, 11, ele julga mesmo, Isaías 5, 16 e 10, 22. A vinda de Cristo, expressão máxima de sua graça, não significa que ele deixou de julgar. Pelo contrário, Cristo é o padrão pelo qual Deus julgará o mundo. Atos 17, 31. Abra sua Bíblia aí. Atos 17, 31. Olha o que diz o texto. Atos 17, verso 31. Diz assim a palavra do Senhor.
porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo. Amados, eu terminei as mensagens de Apocalipse na quinta-feira passada, fizemos 6 estudos, e eu falei, olha, nós não sabemos quanto Jesus vai voltar, mas sabemos que ele vai voltar. Todas as linhas escatológicas, a milenista, pré-milenista, histórico, dispensacionalista ou pós-milenista, já tem essa certeza. Como diz o texto, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Nós não sabemos, mas tem um dia para isso. Diz mais, por meio de um varão que destinou e predestinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é esse? Jesus Cristo, o justo juiz. Não tenha dúvida, isso vai acontecer conosco, com todos nós. E diz mais o estudo, diante do qual todos vamos comparecer. Parece às vezes, amados, que nós vamos estar lá como ouvintes para poder assistir o julgamento dos outros, mas nós vamos estar lá para ser julgados. Nós somos o réu. E nós vamos ter que comparecer perante Jesus. E não vai ser para um ou para outro. Abre Hebreus capítulo 10, verso 30 e 31. Hebreus 10, verso 30 e 31. Essas orientações do estudo estão na revista. Hebreus 10, 30 e 31. Diz assim o texto. Hebreus capítulo 10, verso 30 e 31. Diz desta forma. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Verso 31. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Sabe, amados, tem pessoas que esquecem que a Bíblia nos fala sobre amor, mas também nos fala sobre justiça. Nos fala sobre Jesus, que ama, que deu a vida por nós, mas um Jesus justo, que não tem dúvida do que vai precisar fazer para nos salvar. E já fez isso. Diz mais o texto. Então, se fui perdoado, se Deus usa de graça, posso pecar à vontade? Interessante que os romanos ficaram, José Almo, seja bem-vindo, Deus te abençoe, bom estar conosco. Os romanos ficaram com essa dúvida. Eu posso pecar à vontade, então, porque já que eu sou perdoado, eu fui perdoado? Claro que não. Claro que não é nada disso. Nós não vamos pecar mais porque Jesus justificou nossos pecados. Não faça isso. Diz assim, então, caminhando para o final do ponto 3. Um justificado sabe quanto a absolvição e da condenação do pecado custou. Amados, quando nós somos justificados pelo amor de Jesus, nós começamos a ver, e aí é interessante, irmão Davi Contar, seja bem-vindo, Deus te abençoe. E aí é interessante porque nós começamos a olhar para a igreja e começamos a ver o que é a igreja dos salvos do Senhor Jesus. Por exemplo, o momento da ceia é o momento que nós trazemos à memória o que Jesus fez por nós, o pecado que ele carregou na cruz, aquele sangue derramado e aquele pão que nós comemos à ceia, faz simbolicamente como se fosse a carne de Jesus na cruz, que nós entregamos por nós. E aí nós começamos a entender quanto custou Jesus nos salvar, qual o preço. Diz mais, para ele, para Jesus, nada. Mas para Deus, para nós nada, mas para Deus muito custou a vida do seu filho, seu único filho. Já parou para pensar nisso? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi isso que Jesus fez. Jesus deu a vida do filho dele por nós e nós não podemos deixar de valorizar a vida. Nessa manhã, do Dia das Mães, olha para a sua vida e comece a pensar um pouco, como é que você está? Jesus justificou os nossos pecados, mas e você? Tem fé em Jesus, tem crido nele, tem derramado diante dele a sua vida? Não podemos nos salvar nem conceder nossa absolvição, nós não conseguimos isso, mas ser justificado é uma bênção extraordinária, mas ninguém pode ser justificado por ninguém, bem como ninguém pode dar justificação a outra pessoa. Amado, por mais que você ame a sua filha, aí nós temos mamães nos ouvindo, por mais que você ame o seu filho, você não pode pagar pelos pecados dele, você não pode justificar os seus pecados, você pode orar por ele, interceder por ele,
porque a justificativa, a justificação dos seus pecados, dos pecados do seu filho, da sua filha, Jesus já fez. Mas precisa de também, o seu filho, a sua filha, deu o ponto de partida na fé, deu o primeiro passo, crendo em Jesus. O texto de Romanos, capítulo 8, verso 1, deveria estar sempre presente em nossa mente, não como instrumento que conduz o pensamento, mas como uma recordação da graça de Deus em Cristo. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amado, se você está em Cristo Jesus, você não é condenado mais. E eu não estou falando a ti que uma pessoa está em Cristo Jesus, continua pecando deliberadamente, não abandonou a prostituição, não abandonou a homossexualidade, não abandonou a mentira, não abandonou a fofoca, não abandonou o ser mal pagador. Isso vai te levar para o inferno, mesmo dizendo que acredita, porque você diz que acredita, mas não muda nada. Quando algumas pessoas falam, Jesus ama o pecador, mas odeia o pecado, é uma verdade pura. E você é um pecador assim como eu. A nossa fé vai nos aproximar de Deus, mas para permanecermos próximos de Deus, precisamos ter uma vida mudada, transformada, que tem que condizer com a santidade do Deus que nós servimos. Um Deus que não tem ódio, que não tem mácula. Caminhando para o final dessa lição de hoje para pensar e agir. Em primeiro lugar, está a graça de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Eu preciso receber do céu aquilo que Deus me dá. Louvemos a Deus por sua graça e sua misericórdia para conosco. Ele nos ama e providenciou nossa absolvição. Amados, Jesus providenciou para nós uma vida nova. Não perca essa oportunidade. Não comece a se apegar a petrechos e a coisas pequenas. Você está com medo do coronavírus? Está com medo de ser contaminado, de perder a sua vida por essa doença dos infernos? Então comece a olhar para você e Deus. Como é que está o seu relacionamento? Está quebrado? Reata ele agora. Conversa com Deus, se ajoelhe e fale: Senhor, eu quero voltar para o primeiro amor. Porque essa foi uma das causas, irmãos, que Jesus condenou a igreja de Éfeso. Ela perdeu a essência do primeiro amor, esqueceu do relacionamento com Ele. Segundo, pensar e agir. Deus justifica, ou seja, absolve. Quem crê, quem quer salvação pelas obras, deve refletir em João 6, 28 e 29. Diz assim o texto, olha, João 6, 28 e 29. O texto vai nos falar sobre o que é ser absolvido por Deus. João 6, 28 e 29. Diz assim o texto. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado, ou seja, que crê em mim. João diz isso, olha aqui, Jesus está falando que creia nele. Você precisa crer em Jesus. E o terceiro ponto: quem foi justificado está livre do passado e tem uma nova vida pela frente. Amados, não fique preso aos seus pecados passados, aquilo que você fez, se autocondenando, se autorrecriminando. E quem se lembra um pouco do filme sobre Martinho Lutero, vai se lembrar disso, que ele ficou se autorrecriminando. Ele era um monge, vivia enclausurado, e ali ele começou a se recriminar, autorrecriminar, se autopunir por causa dos pecados que ele havia cometido. Mas Jesus já justificou, já pagou esse pecado por nós. O crente em Jesus não tem passado, no sentido de ficar devendo o pecado. Não importa o que tenha feito, foi justificado. Eu não estou dizendo aqui, amados, que você agora pode pecar de novo, porque tudo foi apagado. Não é isso que eu estou falando. Mas é entender que o seu passado não te condena mais. Consagre o presente e o seu futuro a Jesus. Que Deus possa abençoar você nessa manhã. Que Deus possa te dar a alegria de ter uma vida no altar do Senhor. Que Deus possa te dar ânimo para você ser realmente aquele que tem uma vida transformada por Jesus. Aquele que realmente tem uma vida justificada por Jesus.
Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana, abençoe esse final de domingo, esse almoço que você vai ter com a sua família. Para todas as mamães, feliz Dia das Mães, Deus te abençoe. As irmãs, mamães da nossa primeira igreja, eu me lembro de algumas, irmã Celuta, irmã Zilá, irmã Célia, irmã Maria José, irmã Kátia, irmã Sandra, irmã Dora, irmã Lucinéia, irmã Neiva, irmã Márcia, irmã Eliane, irmã Arlene, irmã Eudina, irmã Cida, irmã Fátima, irmã Laura, irmã Noêmia, deixa eu ver se eu me lembro de mais alguém. Que Deus abençoe a sua vida, irmã Elisângela, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Eu devo ter esquecido de algumas, mas que Deus coloque a mão sobre a sua vida. Abençoe a irmã Eliana, que ontem eu vi uma filmagem dela com o netinho, que coisa maravilhosa, o Arthur. Abençoe a irmã, a filha da irmã Sandra, que eu não esqueci o nome, Rafaela. Deus te abençoe. Também vi uma filmagem do seu filhinho quando nasceu, coisa linda. Se tiver mais alguma irmã que eu não me lembrei, Deus abençoe a sua vida, te dê uma semana abençoada. Nossos vizinhos aqui da Palmeira, Deus abençoe a sua casa. As mamães que estão aqui, a minha mamãe, a Giselda, Deus abençoe vocês, vocês são especiais. Deus abençoe a sua casa. Aqueles que nos ouvem, tenham um ótimo domingo, um ótimo almoço em família. À noite nós vamos trazer uma palavra exclusiva para as mamães, palavra de Deus, da Bíblia. Participe conosco às 19 horas. Que Deus conforte o seu coração, te dê toda a alegria de ser mamãe e leve no coração essa mensagem do estudo de hoje. Jesus justificou os nossos pecados. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Essa música é linda, ela fala sobre justificação. Escuta um pouquinho a letra dela. Jesus garantiu uma vida no céu, justificando os nossos pecados na cruz, dando o seu sangue por nós. Deus te abençoe, um ótimo domingo.